Você já sentiu que tem uma fatura espiritual em aberto? Que por mais que você tente, por mais que você se esforce, parece que você está sempre em dívida com Deus? Que os seus erros do passado são como uma conta que nunca termina de ser paga? Se você já se sentiu assim, essa mensagem é para você. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final da mensagem nós vamos orar juntos. E escreva essa seguinte declaração: Jesus já pagou a minha fatura. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 39, nós lemos a história de dois criminosos que foram crucificados ao lado de Jesus. Um deles zombava de Cristo dizendo: "Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós." Mas o outro o repreendia, dizendo: "Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal." Então ele disse: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus lhe respondeu: "Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso." Essa passagem é uma das mais incríveis da Bíblia, porque ela nos mostra a essência do Evangelho de uma maneira tão clara, tão direta, tão impactante. Aquele ladrão na cruz não tinha nada a oferecer para Jesus, absolutamente nada. Ele não tinha boas obras, não tinha uma vida de retidão, não tinha um currículo religioso e ele também não tinha tempo para se redimir, para consertar os seus erros. Ele estava ali pregado na cruz, condenado à morte, sem esperança. A única coisa que ele tinha era fé. Ele tinha um coração arrependido e ele teve naquele momento a capacidade de reconhecer que Jesus, mesmo crucificado, era o Rei. E isso mudou a história dele. Isso foi o bastante. Naquela hora, na cruz, Jesus não olhou para a fatura de pecados daquele homem. Jesus não olhou para a lista de erros dele. Jesus não perguntou assim: quantas vezes você foi à igreja? Quantas vezes você jejuou? Quantas vezes leu a Bíblia? Jesus olhou para o coração dele e naquele coração ele viu fé, arrependimento e rendição. E por causa daquela fé, Jesus declarou: "Hoje você estará comigo no paraíso." A fatura foi cancelada, a dívida foi paga, o passado foi apagado. Não pelo que o homem fez, mas pelo que Jesus estava prestes a fazer. Não pelo mérito do criminoso, mas pela graça do nosso Salvador. E o que Jesus fez por aquele homem na cruz, ele faz por você hoje. Não importa o quão grande é a sua dívida. Talvez você esteja se sentindo como aquele criminoso. Talvez você olhe hoje para a sua vida e veja uma lista de erros, de falhas, de pecados. Talvez você sinta que a sua fatura é impagável, que você nunca vai conseguir ser bom o suficiente para Deus, que nunca vai conseguir se livrar do peso da culpa, nem apagar o seu passado. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus já pagou a sua fatura. Lá na cruz, ele não levou apenas os pecados daquele criminoso, ele levou os seus pecados também. Ele levou a sua culpa, a sua vergonha e a sua condenação. A sua dívida foi cravada na cruz. E quando ele disse: "Está consumado", ele estava dizendo: a fatura está paga, a dívida está quitada, não há mais nada a ser cobrado. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós não acreditamos nisso. Nós continuamos tentando pagar uma dívida que já foi paga. Seguimos carregando um peso que já foi levado.
vivendo como se a fatura ainda estivesse em aberto. E isso nos impede de viver a vida abundante que Deus prometeu. Nós nos tornamos escravos da culpa, reféns do medo, prisioneiros do nosso passado. E o inimigo adora isso. Ele adora nos lembrar dos nossos erros, nos acusar, nos fazer sentir que não somos dignos do amor de Deus. O diabo sussurra no nosso ouvido: você acha que Deus vai te perdoar depois do que você fez? Você acha que merece a graça dele? Olha para o seu passado, olha para os seus erros. Você é um fracasso. E sabe o que é pior? Muitas vezes nós acreditamos nessas mentiras. Nós passamos a crer que o nosso passado define o nosso futuro, que os nossos erros são maiores do que a graça de Deus. Nós acreditamos que precisamos pagar a nossa própria dívida. E isso nos paralisa, porque enquanto nós estivermos olhando para a nossa fatura, nós não estaremos olhando para a cruz. Enquanto estivermos focados na nossa dívida, nós não estaremos focados na graça. Mas hoje, Deus quer te libertar disso. Ele quer que você entenda que a sua fatura espiritual já foi paga. Meu irmão, minha irmã, não por mérito seu, mas por amor dele. Não porque você merecia, mas porque ele é misericordioso. Não porque você seja bom, mas porque Deus é bom. A salvação não tem a ver com o que você faz. Ela é o resultado do que Jesus já fez. A vida cristã não é sobre tentar pagar uma dívida. É sobre viver na liberdade de quem já teve a dívida paga. Sabe o que a Bíblia diz em Colossenses 2, versos 13 e 14? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Você entendeu o que isso significa? A escrita de dívida, a nota promissória que Satanás tinha em seu nome, foi cancelada. A fatura foi rasgada lá na cruz. Jesus pegou a sua dívida, a minha dívida, e cravou na cruz. Quando ele morreu, a dívida morreu com ele. E quando ele ressuscitou sem a dívida, porque a dívida ficou lá no túmulo. Então, sabe o que você precisa fazer? A mesma coisa que aquele criminoso lá na cruz fez. Reconheça que você tem uma dívida impagável, que você não pode se salvar sozinho e que Jesus é o único que pode pagar a sua fatura. E pela fé, aceite o sacrifício dele na cruz. Receba o perdão que ele te oferece hoje. Pela fé, entregue a ele a sua vida, os seus erros, sua culpa, a sua fatura. Reconheça que você precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Diga para Deus assim: Senhor, eu não posso pagar a minha dívida, mas eu creio que o Senhor já pagou por mim. Eu aceito o teu sacrifício e o teu perdão. Eu entrego a minha vida a ti. E quando você fizer isso, algo extraordinário vai acontecer. O peso vai sair dos seus ombros. A culpa vai desaparecer. O medo dará lugar à paz. E você vai começar a viver a vida que Deus sempre sonhou para você. Uma vida de liberdade, de propósito, uma vida de intimidade com o Pai. Não deixe o inimigo te enganar mais. Não deixe a culpa te paralisar. Não passe mais um dia tentando pagar uma dívida que já foi paga. Hoje é o dia de rasgar a fatura, dia de aceitar o perdão e viver na liberdade que Cristo conquistou por você lá na cruz. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai amado, Pai querido, hoje nós nos aproximamos de Ti, não com as nossas próprias justiças, mas com a justiça de Cristo. Nós reconhecemos
que temos uma fatura espiritual que não podemos pagar. Pecados que cometemos, palavras que falamos, pensamentos que tivemos, atos que praticamos. E nós confessamos tudo isso diante de Ti agora. O Senhor conhece cada detalhe, cada canto escondido do nosso coração, cada lembrança que ainda dói. E por isso, nós não queremos esconder nada, não queremos fugir mais. Nós apenas colocamos a verdade diante de Ti, porque sabemos que é só na Tua presença que a verdade deixa de acusar e passa a libertar. Senhor, alguns de nós carregam culpas há anos, culpas que roubam o sono, que roubam a nossa alegria, que nos tiram até o brilho do olhar. Mas hoje, Pai, enquanto abrimos o coração, nós sentimos que aquilo que estava guardado começa a vir à tona. Aquilo que nos envergonhava, aquilo que apertava o peito, tudo isso nós entregamos aos Teus pés. Porque a Tua palavra promete que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós falamos a verdade diante de Ti e descansamos no Teu amor. Nós recebemos pela fé o Teu perdão. Nós declaramos e reconhecemos que somos perdoados, não porque merecemos, mas porque Jesus pagou pelos nossos erros. Senhor, eu oro por todas as pessoas que não conseguem se perdoar, pessoas que vivem se punindo, revivendo o que já foi entregue a Ti. Liberta essas vidas dessa prisão interior. Mostra a elas que o Senhor já as perdoou e que elas também podem se perdoar. Traz liberdade para dentro dessa alma. Eu quero orar, meu Pai, por aqueles que estão presos em ciclos de pecado. Pessoas que caem, se levantam, caem de novo. Ó Deus, dá força, dá direção, conceda a vitória. Lembra a essas pessoas que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza e que quando elas são fracas, o Senhor se faz forte. Eu oro por quem perdeu a esperança, por quem acha que o Teu amor acabou. Revela, meu Pai, a grandeza desse amor que é eterno, que é firme e inesgotável. Que nós possamos viver como pessoas verdadeiramente perdoadas. Que a nossa vida reflita a graça que nós recebemos de Ti. Que nós possamos olhar para o Senhor, assim como aquele homem olhou na cruz para Jesus e dizer: lembra-te de mim. E nesse instante ouvir a doce voz do Teu Espírito Santo testificando no nosso coração que um dia estaremos contigo no paraíso. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Agora, antes de terminar, eu queria falar rapidamente com você sobre algo que Deus tem colocado no meu coração. Sabe, irmãos, muitas vezes, mesmo depois de nós entendermos que a nossa fatura espiritual foi paga, nós continuamos vivendo com uma mentalidade de escassez. Nós continuamos vivendo com medo do futuro, com ansiedade, com preocupação, sem conseguir desfrutar da vida abundante que Jesus prometeu para nós. Nós sabemos que fomos salvos, mas não sabemos como viver essa salvação no dia a dia. Nós sabemos, nós compreendemos que a nossa dívida foi paga, mas nós não sabemos como administrar essa liberdade que nós recebemos. E foi pensando nisso que nós criamos o método Vida Abundante. O método Vida Abundante é um treinamento completo, onde eu ensino passo a passo como você pode aplicar os princípios da Palavra de Deus na sua vida, para que você viva com prosperidade em todas as áreas: espiritual, emocional, familiar, ministerial e financeira.
Não é sobre ficar rico da noite para o dia. Não é sobre uma fórmula mágica. Não é sobre teologia da prosperidade barata. É sobre entender os princípios bíblicos sólidos que destravam a abundância de Deus na sua vida. É sobre aprender a viver de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus e de acordo com os propósitos dele para você. Sabe, a história de Zaqueu me chama muito a atenção. Ele era um homem rico, mas vivia na escassez. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele tinha poder, mas não tinha alegria. Zaqueu tinha status, mas não tinha propósito. Ele tinha tudo, mas não tinha o principal, um encontro com Jesus. E quando Jesus entrou na casa dele, tudo se transformou. A vida de Zaqueu foi completamente transformada. Zaqueu não somente teve a sua fatura espiritual paga, mas ele também entendeu o princípio da generosidade. Ele entendeu o princípio da restituição, o princípio da justiça. Ele decidiu restituir 4 vezes mais a quem ele tinha defraudado. Ele decidiu dar metade dos seus bens aos pobres. E aí Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa. Porque a verdadeira salvação transforma não apenas o coração, mas também a maneira como você vive, a maneira como você administra os seus recursos, como você se relaciona com as pessoas. O método Vida Abundante é sobre isso. É sobre ter um encontro com Jesus que vai transformar todas as áreas da sua vida. É sobre aprender a viver na liberdade de quem não tem mais dívidas. Aprender a administrar bem aquilo que Deus confiou a você. É sobre aprender a viver uma vida que glorifica a Deus em tudo. É sair da mentalidade de escassez e entrar na mentalidade de abundância que a Bíblia nos ensina. Se você quer saber mais sobre o método Vida Abundante, que vai ser lançado em breve, eu vou deixar um link aqui no comentário fixado desse vídeo. Você vai clicar nesse link e fazer parte desse grupo, onde vão ser postadas todas as informações sobre o treinamento, os módulos, os bônus, tudo o que você precisa saber. Invista na sua vida espiritual, porque não existe investimento melhor do que esse. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o perdão de Deus. Compartilhe com alguém que esteja preso ao passado, carregando o peso da culpa. Alguém que precisa urgentemente saber que Jesus já pagou a fatura. E se inscreva também no canal Minuto de Reflexão, onde nós postamos mensagens para a sua saúde mental e para alimentar a sua fé. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.